objeto da nossa conferência, da nossa palestra hoje, é um livro, um trabalho, uma obra, a tese, na verdade, de doutoramento do jovem Marx, que a escreveu com apenas 23 anos de idade, e que ele apresentou em 15 de abril de 1841 à Universidade de Jena, na Alemanha, intitulada Sobre as diferenças da filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro. Bom, remete, portanto, ao seu objeto, à filosofia grega clássica. Para além do interesse meramente acadêmico que teve esse trabalho, uma vez se constituiu um trabalho que visava a disputa, a obtenção de um cargo de docente, né, na Universidade de Jena, eu acredito que, para além do interesse meramente acadêmico de conhecer, poder resumir e expor aqui para vocês as características básicas do que foi essa tese, eu acredito que esse trabalho, e foi muito importante, feliz a escolha especificamente dessa obra, porque ela representa uma importante contribuição para a compreensão da evolução do pensamento de Marx, em particular o seu pensamento filosófico. Cabe aqui, antes, alguns esclarecimentos que dizem respeito às dificuldades que encerra a análise dessa obra de Marx em particular e a sua interpretação, que é o fato dela não se apresentar, não nos chegou até nós de forma completa, e para sua análise muitas vezes nós temos que nos apoiar em algumas notas. Entretanto, ainda assim, nesse texto são expressas algumas proposições que permanecerão fundamentais, às quais o próprio Marx fará alusões indiretas em numerosos textos seus posteriores. Bom, qual é o objeto dessa tese de Marx? Para quem já conhece um pouco, ou já viu falar alguma vez sobre esses filósofos chamados atomistas, né? Demócrito e Epicuro, cabe aqui uma observação que, na verdade, essa tese ela não tem como objeto propriamente ou especificamente o atomismo antigo desses gregos. Mas o que o Marx quer e abraça como objetivo básico dessa sua tese é estabelecer a diferença entre a física de ambos filósofos, Demócrito e Epicuro. Marx, no início desse trabalho, ele apresenta as diferenças entre o seu ponto de vista e o ponto de vista de uma série de intérpretes anteriores a ele do pensamento de Demócrito e Epicuro. E, sobretudo, no que diz respeito às relações que muitas vezes, inevitavelmente, eram estabelecidas entre ambos. Por exemplo, ele gasta aí várias páginas narrando exatamente essas interpretações que tinham em comum basicamente o seguinte: como há uma diferença aí, cronológica entre os dois filósofos de mais de um século, no caso Demócrito é do século V a.C., e o Epicuro ele funda a sua escola em torno de 306, 307 a.C., uma diferença de mais de um século. O que Marx não se conformava era a forma com que a relação entre os dois era estabelecida por uma série de intérpretes. E basicamente essas interpretações eram o seguinte: colocavam Epicuro, que veio posteriormente, como uma mera repetição de Demócrito. Epicuro como um filósofo, então, que não teria oferecido grandes
uma grande originalidade no seu pensamento, em particular no que diz respeito às ideias do atomismo, e que ele basicamente teria feito uma cópia, enfim, com algumas diferenças, daquilo que Demócrito, mais de um século antes, já havia estabelecido. Marx não concorda com essas avaliações, e o centro da sua tese vai ser exatamente, como o próprio título já diz, estabelecer, destacar, ressaltar as diferenças entre as físicas, a filosofia da natureza desses dois filósofos. Após evidenciar as oposições entre Demócrito e Epicuro, Marx vai, assim, sem maiores reservas, fazer uma opção e se colocar nitidamente do lado de Epicuro. Nós vamos mais à frente tratar disso. No primeiro momento, Marx vai observar que, do ponto de vista mais geral, as físicas de Demócrito e Epicuro parecem praticamente idênticas, no que diz respeito ao atomismo, os átomos, o espaço como princípios. Entretanto, a partir dessas premissas idênticas, os dois filósofos vão se colocar, segundo Marx, em posições diametralmente opostas em tudo que diz respeito, e aí eu vou tratar desses temas aqui em particular, tudo que diz respeito à verdade, à certeza, à aplicação dessa ciência e também à relação entre o pensamento e a realidade em geral. Então eu passo aqui, evidentemente eu não vou poder falar sobre todos os pontos e aspectos que estão presentes na tese, mas dentro de uma seleção, como toda seleção arbitrária, mas dentro daquilo que eu considero, acho que não apenas eu, o que seria essencial que Marx quer destacar como elementos diferenciais no pensamento desses dois filósofos. Em primeiro lugar, preocupava muito a Marx a questão da verdade e da certeza do saber humano. E aqui ele vai encontrar, na relação entre Demócrito e Epicuro, uma contraposição, uma diferença básica, fundamental, entre uma perspectiva de um lado cética e outra perspectiva de outro dogmática. Nós vamos passar então a fazer a análise a respeito disso. Sobre a verdade e a certeza do saber humano. Com relação a Demócrito, Marx vai considerar a sua posição contraditória. E ele vai, logo de início, apontar o que seria para ele essa contradição de Demócrito. Contradição aqui com respeito à relação do átomo com o mundo dos fenômenos sensíveis. Essa aqui é a questão fundamental. Cabe aqui ressaltar que o atomismo, dentro de uma definição bem geral, seria aquela forma de abordagem da realidade que considera os objetos dentro da sua composição mínima, indivisível, daí o próprio nome átomo, indivisível, e que tudo que existe seria uma mera composição, combinação dessas unidades básicas, dessas unidades essenciais. Tudo nasce, se desenvolve, morre, se transforma, fruto exatamente dessas diferentes combinações entre essas unidades elementares que seriam os átomos.